importância que tem o valor da confissão para com diante com Deus. Então abra a Bíblia no livro do Salmo 32. São dois salmos muito usados por Deus para a questão de confissão de pecados. É o Salmo 32 e o Salmo 38. Não vou ler o 38 hoje, mas depois você pode ler na sua casa. Mas o Salmo 32 é um salmo muito interessante, que fala a respeito de algo que acontece muitas vezes em nossa vida, e que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos acabar sendo enredados, complicados, e aí depois nós não vamos tomar posse da bênção que Deus tem por completo em nossa vida. Então vamos ler com atenção o Salmo 32, e depois na exposição da palavra o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração e vai mostrar os princípios pelos quais Ele quer que a sua vida espiritual seja próspera em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 32, bem-aventurado, ou se você quiser escrever na sua Bíblia, escreva assim, mais que feliz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram-me os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu amor se tornou em sequidão de estio. A palavra selá, que aparece aí na tua Bíblia, significa um espaço de tempo que alguém fica sem falar nada. Tá? Então sempre que apareceu um tal de selá na Bíblia de você, não fique pensando que é uma pessoa, não. Selá significa pausa. Então isso aqui era como se fosse um jogral. Então quando eles estavam ministrando, eles estavam falando, e aí então a congregação ficava em silêncio, né, e aí depois eles continuavam falando. Então por isso que aparece tal do selá aí. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Vamos orar? Pai amoroso e bendito, em nome de Jesus, nesta noite ministramos a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Deus a Tua graça, a Tua bênção, pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Venha operar sobre esta palavra nesta noite, venha operar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse salmo nós podemos colocar ele em dois momentos importantes. Aqui nós vemos Davi diante do Senhor com um problema. E Davi está se apresentando diante de Deus com um problema que ele causou, um problema que aconteceu na vida dele, pelo qual ele contribuiu para que aquilo pudesse acontecer. Nós cremos, queridos, que todo pecado gera doença em nossa vida. Nós cremos que todo pecado vai gerar enfermidade, porque o pecado gera morte. E o primeiro sintoma da morte são as dores, são as enfermidades. Mas nós também não cremos que toda enfermidade é por causa de pecado. Toda vez que você estiver doente, você não pode achar que você está doente por causa de pecado. Você também precisa perguntar a Deus, essa enfermidade que está no meu corpo é por causa de algum pecado que eu cometi? Você precisa perguntar para Deus. Você não precisa de concluir que toda enfermidade é por causa de pecado. Porque senão assim, todos nós que usaríamos óculos, nós seríamos pecadores, né? Seríamos por causa do pecado, nosso pecado, nós seríamos pecadores, e aí como é que nós faríamos? Nós nos curamos. Esse é o grande problema da teologia neopentecostal, que fala que a cura divina é para todo mundo, e claro que nós cremos que é para todo mundo, mas diz que Deus é obrigado a curar. Quer dizer, que se eu estiver enfermo, então Deus estou em pecado e Deus não pode me curar. Então não é por aí. Até porque o profeta Eliseu morreu de doença, né? Então se a cura divina fosse necessariamente igual para todo mundo, o Eliseu não poderia ter morrido doente. Mas a grande verdade é que o pecado gera doença em nossa vida. Ou seja, o fato de eu estar doente não significa necessariamente que eu pequei, ou que eu criei um pecado para ficar doente, né? Pode ser que eu fiquei doente porque caí da escada. Cadê o nosso irmão que passa da escada hoje? Se quebrasse a perna, ficaria doente. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Ou fica doente porque pisou num prego, o prego estava
com alguma coisa de tétano lá e deu uma infecção, deu um problema. Isso pode acontecer. Mas a grande verdade é que todo pecado em nossa vida vai causar doença. E aqui o salmista, Davi, está agora colocando diante de Deus um problema. E aqui grande parte do problema está relacionado com o fato de ele ficar calado. Davi passa por uma crise, passa por um problema, ele comete um erro, ele comete uma falha na sua vida, e aí quando ele cai em si daquela falha, quando ele abre os olhos e ele percebe que ele errou e que ele falhou, ele tem que estar tão envergonhado que ele não tem condições de chegar para as pessoas e dizer, olha, eu errei. Imagina um homem, imagina uma pessoa importante, uma pessoa com condições, imagina uma pessoa como Davi, chegar para os seus súditos, chegar para os seus generais, chegar para as pessoas que o cercavam no palácio e dizer, gente, olha, me perdoe, eu errei. Não é tão simples, não é tão fácil assim. Então Davi se cala, Davi se fecha, e o pecado faz isso em nossa vida. Quando nós pecamos, o primeiro resultado é nós nos fecharmos, é nós sairmos da comunhão das pessoas, nós ficarmos no nosso canto, porque muitas vezes nós vamos ficar envergonhados. Agora o grande problema, querido, é que quando nós nos calamos, quando nós estamos no pecado, quando nós cometemos um erro, uma falha, e nós nos calamos, nós estamos nos fechando, e aí vai vir um problema sobre a nossa vida, que é a culpa. O diabo vai providenciar um meio para que você seja o tempo todo açoitado pela culpa em sua vida. E aí isso é uma coisa terrível que o ser humano não pode conviver. Nós seres humanos não conseguimos conviver com a culpa. A culpa vai gerando um problema no nosso coração, vai gerando uma angústia, vai gerando um remorso, vai gerando assim um desgosto muito grande em nossa vida. Mas para isso, amados, para que nós possamos ter uma válvula de escape, para que a gente não venha explodir diante das crises, Deus preparou a maior bênção da vida cristã, chamada confissão. A maior bênção da vida cristã é o confessionário. Não aquele confessionário que você conhecia, que você chegava diante de um homem, falava, ele abriu um livrinho de penitência, dava penitência, que nunca resolvia nada. Mas é a confissão diante do Deus Todo-Poderoso, que já abençoou a sua vida e que está sempre pronto a te dar novas oportunidades, para que você possa andar de cabeça erguida. A confissão, a não confissão de pecados, ela nos faz adoecer. Quando eu estou em pecado, quando nós entramos no pecado e nós não confessamos esse pecado, nós ficamos fechados, começamos a ficar doentes, e essa doença vai vir sobre a nossa vida física. A Bíblia diz ali que consumiram-se os meus ossos. No versículo 3 diz que enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos. Diga assim, pecar traz enfermidade nos ossos. Traz enfermidade nos ossos. A Bíblia diz ali que envelheceram os meus ossos. Então o homem começou a sentir dor física. O homem começou a sentir que o seu corpo parecia que tinha levado uma paulada, parecia que tinha levado uma surra, parecia que ele tinha apanhado a noite inteira. Porque era dor física. O pecado gera uma dor terrível no nosso coração, na nossa parte física. Mas ele também sentia um problema emocional. Ele diz ali que o meu bramido durante todo o dia e toda a noite me açoitava. Ou seja, ele não conseguia ter paz para dormir. Ele não conseguia ter aquela coisa mais gostosa, que é você deitar a cabeça no travesseiro e roncar a noite inteira, e deitar e acordar no outro dia, feliz da vida porque você dormiu abençoado. Amém, queridos? É uma bênção muito grande você poder dormir. É uma coisa maravilhosa quando você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e você pode descansar. E você acorda no outro dia como se você tivesse dormido duas vezes mais do que o normal. Você acorda completamente descansado. Mas quando nós estamos com culpa não confessada, quando nós estamos com pecado não confessado, quando nós estamos com problema para resolver com alguém, ou problema para resolver com Deus, a gente não consegue dormir. É isso ou não é? Quem já passou por isso sabe, a gente não consegue dormir, a gente rola na cama para lá, a gente rola na cama para cá, quando acorda de manhã parece que o lençol, ele deu umas 4 voltas assim dentro da cama, né? Está aquele lençol parecendo uma sanfona, parecendo uma gaita, né? Está coisa terrível, mas isso é um problema emocional. E ainda espiritualmente também, a palavra do Senhor diz que a tua mão pesava sobre mim, no versículo 4, ele diz lá, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, pesava a mão do Senhor. Porque quando nós somos servos do Senhor, nós somos filhos. E sendo filhos do Senhor, quando nós estamos errados em pecado, Deus vai ter que disciplinar a nossa vida. Então nós sentimos o peso da mão do Senhor sobre a nossa vida, para nos dar direção, para abençoar as nossas vidas. Mas sabe qual é o grande problema? O problema nosso é que nós às vezes preferimos o silêncio. Nós preferimos ficar quietinho no nosso canto com o nosso problema, para não ofender ninguém, para não aumentar o problema, para a gente poder não se abrir. Mas esse grande problema é que o silêncio vai demonstrar uma resistência teimosa em admitir a nossa culpa.
Nós somos muito bons em jogar a culpa no outro. Nós somos muito bons em achar que o outro é que errou. Eu errei, mas é porque o outro errou comigo. Eu errei, mas alguém fez isso, mais aquilo. Eu errei, mas isso, mais aquilo. Agora diga para a pessoa que está ao seu lado: no reino de Deus não existe atenuante. E não existe culpado a não ser Deus. A gente não pode culpar. Não pode culpar nem o diabo por ter feito as coisas contra a gente. Porque o diabo faz aquilo que lhe é próprio. O que é próprio do diabo fazer? Roubar, matar e destruir. Nem o diabo a gente não pode culpar de fazer alguma coisa contra a nossa vida, porque ele faz aquilo para o qual ele foi ensinado, aquilo para o qual ele se desenvolveu, que é para matar, roubar e destruir a nossa vida. Nós não temos que ficar aí choramingando pelos cantos, ficar em silêncio, ficar com cara moada quando nós estamos passando por um problema. E sabe o que mais que nós aprendemos com a história de Davi? É que quanto mais você adia o momento da confissão, quanto mais você adia o enfrentamento daquele problema, mais você sofre. Mais você sofre. Mais você apanha. Mais você vai ficar com o seu coração dolorido. Por quê? Porque você não encontra cura. Você tem um problema com o irmão, ou tem um problema com a irmã, e aí você fica quieto no teu canto, você não fala, você fica amuado, você brigou com a sogra, brigou com o sogro, brigou com o parente, brigou com o outro, não sei o quê, e você fica amuado, você fica lá com cara de, aquela pessoa desgostosa da vida. Só que isso não resolve o teu problema. O que resolve o teu problema é você abrir o seu coração, é você falar aquilo que está dentro dele. Então quanto mais adia, mais você vai sofrer. O resultado é envelhecimento precoce, falta de paz, peso, pressão sobre o seu corpo, as dores musculares, nós já falamos sobre isso, feridas na pele e no corpo. A pessoa fala muito: eu estou com baixa imunidade. O que é baixa imunidade? Baixa imunidade é porque a pessoa está num nível de estresse muito alto. A pessoa está com um nível de estresse tão alto que o corpo está reagindo, e está reagindo negativamente porque a pressão de todos os lados, e a pessoa, em vez de dizer assim: para, eu não consigo andar, a pessoa quer, ao mesmo tempo, quer agradar todo mundo. Numa empresa, no seu local de trabalho, quando você quer agradar todo mundo, você entra em situação de estresse. Quando você tem pessoas que você não resolve o problema com elas, você entra numa situação de estresse. Eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã, e aí então vai gerando estresse. Quando você encontra na rua, você fica estressado. Quando você ouve o nome da pessoa, você fica estressado. Quando você fica estressado o tempo todo. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque eu estou sendo prejudicado, porque você está sendo prejudicado. Entenderam o que é essa tal de baixa imunidade que o povo fala? Mas eu estou com baixa imunidade. A baixa imunidade, qualquer feridinha no seu corpo vira uma ferida grande. Por quê? Porque negativamente o corpo está se fechando, o corpo não está conseguindo reagir. Então fraqueza, desânimo, desassossego no coração. A Bíblia diz ali que os olhos perderam o brilho. Os olhos perderam o brilho. Você consegue imaginar uma pessoa com culpa, com pecado não confessado em sua vida? Ela não tem coragem de levantar os olhos, ela não tem coragem de encarar as pessoas, ela não tem ânimo sequer para levantar-se de manhã para poder ir trabalhar. A pessoa perde o brilho nos olhos e chama sequidão de estílio. Ou seja, é como se fosse um pingo d'água no asfalto quente. O pingo nem consegue chegar no asfalto, já está evaporando. É tão pouco e a pessoa está quente, está numa brasa terrível. A pessoa está precisando de refrigério urgente. E o que é pior, queridos, é que enquanto nós ficamos calados pelo nosso pecado, isso nos gera ainda mais incapacidade de comunicar aos outros nossos verdadeiros sentimentos e nossos pensamentos. A nossa mente se torna confusa. A nossa mente se torna confusa. Nós começamos a acusar Deus, nós começamos a acusar os outros, nós começamos a brigar com nós mesmos, nós começamos a achar que nós não valemos nada, nós começamos a achar que nós somos imprestáveis, nós começamos a achar que nós somos a pessoa pior que existe na face da terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mas o meu Deus quer curar vidas nesta noite. Amém, queridos? Deus quer curar vidas. Deus não quer que você viva deprimido, Deus não quer que você viva oprimido, Deus não quer que você viva com uma vida amarrada, Deus quer que você viva uma vida liberada, Deus quer que você possa ser franco com as pessoas com quem você ama, Deus quer que você possa falar aquilo que está no seu coração, Deus quer que você abra o seu coração e viva uma vida completamente aberta na presença dEle. E para isso Ele preparou a confissão dos nossos pecados. E o que é confessar o pecado? Confessar o pecado é o começo do tratamento de Deus em nossa vida. Enquanto nós não confessamos o nosso pecado, Deus não começa a tratar a nossa vida.
Quando você está em pecado e você não diz, Deus, eu reconheço que eu estou em pecado, eu concordo contigo que eu estou em pecado, você continua na prova, você continua passando pela luta, pelo problema. Mas quando você reconhece, quando você concorda com Deus, quando você compreende o que Deus quer fazer na sua vida, e você diz, sim, Senhor, eu tenho errado, tenho falhado, mas eu estou na tua presença, faz de mim o que o Senhor quer que eu seja, então o Senhor começa a abençoar, e Deus começa a abrir as portas. Momentos de pecados não confessados em nossa vida são momentos de deserto, de portas fechadas. Se você quer sair do deserto, comece a confessar o pecado. Mas qual pecado que eu confesso, pastor? Aquele que o Senhor quer que eu confesse? Não. Você tem que confessar o pecado que o Espírito Santo está mostrando na sua vida, neste tempo, neste momento. É a cada dia, a porção diária que Deus tem para a sua vida. O que é confissão de pecados? Confessar pecado é concordar com Ele sobre o que Ele nos diz. Confessar o pecado não é confessar o pecado sobre o que o pastor acha na sua vida, ou o que o irmão acha na sua vida, mas é sobre aquilo que o Senhor diz para você. O que Deus diz para mim é que realmente eu preciso entrar em concordância com Ele. A palavra confissão significa 3 coisas: significa concordar, significa agradecer e significa arrepender-se. Quando eu confesso, eu concordo com Deus que aquilo que Ele está mostrando como erro na minha vida é um erro. Quando eu confesso, eu agradeço a Deus porque o perdão por aquele pecado já está pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém. Já está pago. O pecado que nós vamos errar no ano 2020 já está pago na cruz do Calvário. Eu não preciso ficar viver uma vida miserável, pedindo, fazendo coisas para agradar a Deus, para ter o perdão de Deus. Eu já tenho o perdão de Deus sobre a minha vida. Agora eu tenho que usufruir deste perdão. Eu tenho que viver uma vida santa, uma vida reta, usufruindo deste perdão, para que eventualmente, se eu falhar, eu possa buscar socorro bem rápido na presença do Senhor, e eu ser abençoado pela presença dEle. Deus não vai fazer de conta que o meu erro não existe, mas Deus vai abençoar, Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar, Deus vai me trazer de volta para o caminho, Deus vai me trazer de volta para o rumo, e a minha vida vai prosperar, e eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Isso é um segredo maravilhoso da vida cristã. Então você precisa dizer o quê? Quando você confessa o pecado, você diz o quê? Concorda com Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: confessar é concordar com Deus. Porque tem gente que entra pelos canos porque ela acha que tem que concordar com aquilo que o irmão acha. Aí vai nesses lugares aí que o povo anda meio esquisito. Aí chega lá, chega a irmã lá que fala assim: olha, mulher que usa brinco vai para o inferno. Mulher que corta cabelo, o anjo vem buscar o anjo os cabelos que caem no banheiro e leva lá de dentro do céu. E no dia que chegar lá no último dia, o anjo vai mostrar todos os cabelos das irmãs que caíram. Isso não tem base bíblica para isso. Então não é confessar concordando com o que a irmã está dizendo, com o que o irmão está dizendo. Você precisa concordar com o que Deus diz no seu coração. Amém, amados? Amém. Porque esse é o grande problema do crente. O crente, em vez de ler a palavra e descobrir o que é que Deus quer, e descobrir e buscar de Deus, para que Deus fale no seu coração, fica perguntando para os outros o que os outros acham. Não pergunte o que os outros acham, pergunta aquilo que Deus acha sobre a sua vida, e deixa Deus dirigir, para que o Senhor opere sobre a sua vida no livramento. Toda vez que você pedir para alguém dizer para você o que, é que tem que ser feito, ele vai dizer segundo a ótica dele, segundo o que ele enxerga. E o enxergar do homem é relativamente errado. O enxergar do homem não é 100% certo. Não é como Deus quer que seja. Pergunte para o Senhor. Dobra o seu joelho diante do Senhor. Diga: Senhor, o que o Senhor acha de errado na minha vida? Se o Senhor passar o farol na minha vida hoje, o que o Senhor vai enxergar? Pode ter certeza que Deus vai te responder. E Ele vai dizer para você: é aquela sua mania. É aquela sua forma de tratar a sua esposa. É aquela sua forma de tratar o seu esposo. É aquele jeito que você tem no trabalho de tratar o teu chefe. É aquele jeito de você olhar para aquele irmão na igreja, para aquela irmã na igreja. Aí você vai ficar: mas Deus, mas aquele irmão é chato, Deus. Olha, Deus, o Senhor não faz ideia. Só o Senhor mesmo para aturar um irmão igual esse. E aí Deus vai dizer para você: mas eu não aturei você? Eu não morri na cruz do Calvário pela tua vida também? Porque o grande problema nosso é que depois que o Espírito Santo mostra o nosso pecado, nós ficamos tentando justificar por que nós erramos. E nós ficamos falando: Deus, mas por que isso? Deus, mas por que aquilo? Então diga para você todos lá: diante do pecado, não tem justificativa. Amém? Não tem justificativa. Quanto mais você se enrola, quanto mais se justifica com Deus, mais você se enrola. Porque aí você tem que confessar 2 pecados: o pecado de ter pecado, e o pecado está tentando enganar Deus. O pecado está discutindo com Deus. Mas se Deus sabe todas as coisas, quem somos nós para ficar discutindo com Deus? Se Deus está dizendo que é, eu tenho que aceitar que é, e eu preciso agradecer a Deus, porque eu não vou para o inferno por causa daquele pecado. Amém, queridos?
Deus providenciou junto com o erro da nossa vida, Deus providenciou o livramento para que nós não sejamos culpados por aquele pecado e nós possamos experimentar a graça de Deus. Então a segunda parte da confissão de pecados é agradecer a Deus, porque nós já temos o perdão para aquele pecado. Amém? Quando você orar e você tiver uma falha, não fica lá, Deus me perdoa, Deus já perdoou. Você só precisa dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado. Passa o teu sangue sobre a minha vida, Senhor. Me cura, me lava, me santifica. Senhor, faz o teu operar sobre a minha vida. Amém? Amém, amados? Não precisa ficar pedindo perdão. O perdão já foi dado, já é teu. Só precisa tomar posse dele. E para tomar posse tem que confessar o pecado. Então confessar o pecado é agradecer. Mas confessar o pecado também é arrepender. Então vamos lá, concordar, vamos lá, confissão de pecados. Concordar. Agradecer. Arrepender-se. Arrepender-se. O que é arrepender? Arrepender é tomar uma atitude de ação que vai mudar completamente a tua vida. Você fazia isso te levava a um erro, a uma falha, então você agora entendeu que Deus está dizendo para você que é errado, que é pecado, você tomou posse do perdão, e agora você diz, Senhor, eu não quero errar mais nessa área. Amém, queridos? Eu não vou errar mais nessa área. Se eu não suportar, eu vou passar a suportar. Se eu era caloteiro, eu vou passar a ser agora honesto. Se eu fazia isso errado, agora eu vou fazer certo. Eu vou fazer certo para que o Senhor abençoe a minha vida em nome de Jesus. Então a palavra confissão tem essas três áreas, que é importante. Então quando nós confessamos, agora nós podemos orar e a nossa oração é ouvida, mesmo quando estamos distantes. Porque esse texto aqui, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que o Senhor é aquele que terá misericórdia, o Senhor é aquele que dará, até no versículo 6 diz, até no transbordar das muitas águas, estas a ele chegarão. Olha que coisa tremenda. Quando você não confessa o seu pecado, Deus tampa os ouvidos e ele não ouve você. Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer que o braço do Senhor não está encurtado para que possa agir, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouve. Então quando nós estamos em pecado, você pode ralar o joelho, pode subir a pedra da caixa d'água da Cezanne para orar, você pode subir com cruz nas costas, com o convento da penha, você pode fazer o que você quiser, mas Deus não vai ouvir a sua vida quando você estiver em pecado. Mas no momento em que você confessa seu pecado, o fio de comunhão com Deus é restaurado, e o Senhor passa a ouvir a sua vida, e você recebe de imediato o refrigério do Senhor, e a sua vida é abençoada, os caminhos são abertos, as vidas são desimpedidas, e a mão do Senhor começa a operar sobre a sua vida. Amém, queridos? Que coisa tremenda que é a simplicidade do Evangelho. Você não precisa buscar médium, você não precisa buscar alguém para falar com você, com Deus, você não precisa buscar o padroeiro, o padrinho daqui, o padrinho de lá, você simplesmente precisa confessar o seu pecado, e a mão do Senhor já vai ser derramada sobre a sua vida. Amém? Simplicidade da vida cristã que nós temos pregado nesses dias, e a confissão da palavra, diz ali ainda a palavra do Senhor, vai dizer o quê? Quando nós confessamos, nós podemos orar, quando nós confessamos, nós recebemos a misericórdia de Deus sobre nós. O que é a misericórdia de Deus? É Deus não dando para mim aquilo que eu mereço. Diga assim, misericórdia. É Deus não me dando aquilo que eu mereço. O que eu mereço, pastor? A morte. Eu sou um pecador, eu mereço a morte. Mas a misericórdia de Deus me alcança e Ele não me dá aquilo que eu mereço. E então, junto com a misericórdia de Deus, Ele dá a graça, que é tudo aquilo que eu não mereço. Olha que Deus esquisito que nós servimos, né? Aquilo que nós merecemos, Ele não nos dá. Mas aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. Nós somos pecadores e merecemos a morte, mas pela sua misericórdia Ele não nos dá a morte, mas pela sua graça Ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias! Por isso que o crente é o povo mais feliz da terra. O povo que serve o Senhor é o povo mais feliz da terra, porque ele não tem motivo para viver amuado, ele não tem motivo para viver com cara brava, ele não tem motivo para viver enfesado, ele não tem motivos para viver uma vida escondida em um monte de lugares. Ele pode imediatamente sentir a restauração de Deus sobre a sua vida. Quando confessamos o Senhor, as dores saem. Quando nós confessamos ao Senhor, o Senhor nos enche de alegria. Que coisa tremenda. Você está lá com pecado, e você não conta, e você não conta, e você não dorme de noite, e você sente dor, e você arma esquema para continuar mentindo, e você arma esquema para ninguém descobrir. Ai meu Deus do céu, se o pastor souber, ai meu Deus do céu, se o fulano, se a irmã. Mas o dia que você conta e confessa o pecado, diz, eu pequei mesmo, bonito e sarteado, eu fiz bem feito mesmo. Mas a hora que você conta o seu pecado, acabou a dor, acabou o sofrimento. Não fica mais aquela, ai, o que vão pensar de mim? Ai, como é que vai ser a minha reputação na igreja? Ai, como é que vai ser? Vai ser nada, esquece.
O pecador está preocupado com reputação? Tem que estar preocupado é com a vida eterna que Deus tem para você, que se você morrer em pecado, você não vai herdar. Você precisa estar preocupado com aquilo que Deus tem para abençoar a sua vida. Não é com reputação, porque eu errei, porque eu falei. O que vão pensar de mim, o que vão pensar de você não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você, o que Deus quer fazer para abençoar a sua vida. E quando nós confessamos, amado, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Somos justificados. A Bíblia conta a história do fariseu e do publicano, né? E estavam dois homens orando lá no templo, e um dizia assim: ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse outro aqui, Senhor. Ó Senhor, eu sou dizimista na tua casa, eu faço isso, eu faço jejum, e não sei o que, e vai lá diante de Deus. E estava lá o fariseu, né? Todo diante de Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou bom demais. E o outro lá, o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não valho nada, Senhor. Não é fácil receber o perdão de Deus. Não é fácil. Aprender a receber o perdão de Deus não é fácil, porque nós queremos fazer sacrifício, nós queremos fazer por merecer. E tem gente que ainda fala assim: mas eu estou sofrendo porque eu mereço, eu fui muito ruim, eu mereço passar por isso. Para com isso, querido. Você não merece, não. Você errou e falhou, mas você não merece. Você merece o perdão de Deus sobre a sua vida. Você merece a graça de Deus sobre a sua vida. Você merece o melhor que Deus tem sobre a sua vida. Ainda que você se ache que você não merece, Deus tem para a sua vida. Portanto, receba o perdão de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Porque esse perdão já está dado. Quando você confessa, você recebe. Só que tem que aprender isso. E talvez você esteja nessa fase. Talvez você esteja nessa fase de aprender a receber o perdão de Deus. E para receber o perdão de Deus, tem que abrir o coração, você tem que confessar o pecado, e receber essa cura emocional, física e espiritual, é você receber a disciplina de Deus sobre a sua vida. E aí no versículo 9, Deus vai falar com o salmista: não seja como o cavalo, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, tem que botar um cabresto nele para ele poder ser dirigido, para que ele possa, para que ele não se atire, para que ele não faça mais loucura ainda. O grande problema nosso é nos deixar que o Senhor conduza a nossa vida. Então, quando nós muitas vezes passamos por essas lutas, deserto: ah, pastor, mas eu já fui batizado, pastor, olha, eu já recebi o dom, eu já recebi o dom de língua, eu já recebi isso, já recebi aquilo, mas por que eu estou nessa luta toda? Porque você está lutando com Deus. Deus quer te ensinar, mas você quer fazer do seu jeito, você é bravo e não sei o quê. E aí, com o cavalo bravo, tem que fazer o quê? Bota o cabresto no bicho, né? Traz ele para perto, puxa, segura, o cavalo não sai dando coice. E nós muitas vezes somos assim. Nós temos dificuldade de aprender aquilo que Deus fala conosco. Por isso ele fala para o nosso coração. Nós precisamos aprender isso, queridos, para que nós possamos ter a vida abençoada em nome de Jesus. Então não precisa. Não deixe que o Senhor continue trabalhando dessa forma na sua vida. Faça cair essa resistência no seu coração. Deus está dizendo para você: é isso que você tem que fazer? Diga então: Senhor, eu vou fazer em nome de Jesus. Faça. Abra o seu coração. Fale. Não deixe Deus ficar tendo que trabalhar, porque a gente fica assim. A gente erra, falha e Deus: ah, me desculpa, Deus, me desculpa, irmão, eu errei de novo. E aí Deus tem que trabalhar tudo de novo conosco. Então a palavra do Senhor diz isso, amados. Então a confissão é estilo de vida. Não deixe acumular. Não deixe acumular. Confessa hoje. O ideal na sua vida é que você nunca vá dormir com pecado não confessado. Nunca durma com pecado não confessado. Confesse seu pecado diante de Deus. Confesse seu pecado diante da pessoa que vive com você. Às vezes, grande parte dos problemas dos casamentos começam porque estão pecados não confessados. O marido ofendeu a esposa, mas aí por não ter assim sentimento de humildade, achar que vai ser humilhado, tem vergonha de dizer: meu amor, me perdoe, eu errei com você. Né? Para Deus não precisa pedir perdão, precisa pedir perdão por irmão. Para Deus o perdão está dado, ele confessa o pecado. Mas por irmão tem que chegar e dizer: olha, me perdoe, eu errei, eu falhei contigo. Para Deus vai dizer: Senhor, eu realmente falhei. E Deus vai dar um abraço. Para por irmão não tem que consertar. Porque a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil ser conquistado do que uma cidade fortificada. Então você ofende a sua esposa, ofende o seu esposo, para depois você conquistá-lo, dá muito mais trabalho. Eu até estava brincando outro dia numa ilustração que nós estávamos fazendo, e no casamento, quando um ofende o outro, é como antigamente nas festas caipiras, né, festa junina, tinha aquele pau de sebo que as pessoas subiam para pegar o prêmio lá em cima, né?
E você vai indo bem, você vai indo bem. Aí de repente fala uma injúria, fala um negócio errado, né? Ou é como se escorregasse do pau do cima, vai lá embaixo, aí tem que começar a subir tudo de novo, né? E isso acontece em nossa vida. Então, para evitar essas coisas, peça perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão para o seu cônjuge. Não tenha vergonha de pedir perdão para as pessoas que trabalham com você. Não tenha vergonha de pedir perdão para as pessoas com quem você se relaciona. Acerte isso. Vá dormir todos os dias da sua vida com nenhum pecado para ser confessado em sua vida. E você vai começar a ver como é que você vai dormir muito melhor. Você vai começar a perceber como é que você vai dormir de uma forma muito agradável. Você vai começar a perceber como é que Deus quer trabalhar em sua vida. Então não deixe acumular o pecado, né? Precisamos aprender a ser perdoados e ser cercados pela misericórdia de Deus em todo o tempo, em todos os dias. Amém, queridos? Palavra para a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Eu sei que você é um servo de Deus. Eu sei que você teme a Deus. Eu sei que você quer experimentar o melhor de Deus. Mas para isso, aplique isso na sua vida em nome de Jesus e deixe Ele limpar. Deixe Ele trabalhar sobre a sua vida. Deixe Ele falar sobre o seu coração. E o que Ele falar, abra a tua mente e diga: sim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com a sua vida nessa noite. Nós temos dois tipos de pessoas aqui, pelo menos hoje. Nós temos aquelas pessoas que têm o coração que é difícil, tem uma vergonha terrível de dizer: me perdoe, eu errei. Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Pessoas que estão passando por dias de luta e têm dificuldade de pedir perdão. Não vou pedir para você vir à frente, pode ficar tranquilo. E nós temos pessoas aqui, queridos, que até têm facilidade de fazer da boca para fora, mas estão o tempo todo brigando com Deus. Nós temos pessoas aqui, são dois tipos. Aqueles que têm dificuldade de pedir perdão para o irmão, que erra, que falha. Puxa vida, eu vou ter que pedir perdão, que terrível que vai ser para a minha vida. Não vai ser não, querido. Não vai ser não. Ah, pastor, mas ele causou o problema, mas ela causou. Não interessa. Não interessa quem causou o problema. Interessa que se você não liberar perdão, a sua vida vai ficar complicada. O que interessa é isso. Então não se preocupe com quem causou o problema. Quem causou não interessa. O que interessa é que você não pode ficar com esse problema. Amém, amados? Você é vítima. Mas se você ficar com esse problema, você se torna pior do que a vítima. Você se torna um algoz. Você se torna uma pessoa sem vida. E você não quer isso para a sua vida. Então você vai aprender a liberar perdão. Você vai orar e vai dizer: Senhor, o meu coração é duro. O meu coração muitas vezes, oh Deus, tem raiva. O meu coração muitas vezes tem vontade de bater. Meu coração muitas vezes tem vontade de esganar o sujeito ou a pessoa. Você vai dizer isso para Deus. Deus, cura o meu coração. Deus, cura o meu coração. Deus, me dá graça. E talvez você seja outra pessoa que está aqui e que não tem dificuldade de falar me perdoa, mas muitas vezes não consegue pôr em prática no dia seguinte aquela nova mentalidade, aquela nova ideia. Mas nessa noite Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Toca uma música de fundo aí, André, nós vamos orar em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu peito. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos com o teu povo neste lugar, Senhor. Muito obrigado a Deus pela tua graça, obrigado pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor. Eu sei que não é fácil, ó Deus, a convivência, Pai. Não é fácil conviver com algumas pessoas. Não é fácil, Senhor, conviver, Senhor, em algumas situações. Situações, ó Deus, do nosso